Livros de Sangue, Volume 1, Clive Barker. Nas Montanhas, as Cidades. Narração, Dani Bernardo. A fantasia, abandonada pela razão, produz monstros impossíveis. Goya. Foi apenas na primeira semana da viagem à Iugoslávia que Mick descobriu que havia escolhido como amante um fanático político. Com certeza, ele fora avisado. Uma das bichas do spa lhe dissera que Judge estava logo à direita de Átila o Huno. Mas o homem já tinha sido um dos antigos casos de Judge. Por isso Mick presumiu que havia mais despeito do que percepção naquele assassinato de personalidade. Se ao menos tivesse escutado. Não estaria dirigindo por uma estrada interminável em um Volkswagen que de repente parecia ter o tamanho de um caixão, escutando as opiniões de Judge a respeito do expansionismo soviético. Nossa, como era chato! Ele não conversava, e sim palestrava, e não acabava nunca. Na Itália, o sermão foi sobre o modo como os comunistas haviam explorado o voto camponês. Agora, na Iugoslávia, Judge se empolgava mesmo com o assunto, e Mick estava a ponto de dar uma martelada nessa cabeça cheia de opiniões pessoais. O problema não era discordar de tudo o que Judge falava. Alguns dos argumentos, os que Mick compreendia, pareciam bem sensatos. Mas então, o que ele sabia? Era um professor de dança. Judge era um jornalista, um intelectual profissional. Mick sentia, como a maioria dos jornalistas que havia conhecido, que ele era obrigado a ter uma opinião a respeito de todas as coisas que o sol tocava, em especial sobre política. Esse era o melhor coxo onde se chafurdar. Dava para enfiar o focinho, os olhos, a cabeça e os cascos frontais nessa mistura de meleca e se esbaldar espalhando tudo para cima. Era um assunto inesgotável para devorar. Uma lavagem com um pouco de tudo dentro, pois tudo, de acordo com Judge, era político. As artes eram políticas. O sexo era político. Religião, comércio, jardinagem, comida, bebida e peidos, tudo político. Meu Deus, era chato de estourar os miolos. Chato de matar, de assassinar o amor. Para piorar, Judge parecia não perceber como Mick estava entediado ou, se percebia, não se importava. Apenas seguia tagarelando, os argumentos cada vez mais palavrosos, as frases crescendo a cada quilômetro percorrido. Judge, deduzira Mick, era um egoísta de uma figa, e assim que aquela lua de mel acabasse, romperia com o cara. Foi somente naquela viagem, naquela caravana interminável e insensata pelos túmulos da cultura da Europa Central, que Judge percebeu como Mick era um leviano político. O cara demonstrava pouquíssimo interesse na economia ou na política dos países que visitava. Judge registrava sua indiferença aos fatos concretos por trás da situação italiana, e que bocejou, sim, bocejou quando ele tentou, e não conseguiu, debater a respeito da ameaça russa ao resto do mundo. Tinha de encarar a verdade amarga. Mick era uma bichona. Não havia outra palavra para ele. Certo, talvez ele não requebrasse ou usasse joias em excesso, mas mesmo assim era uma bichona. Contente em se chafurdar no mundo onírico de afrescos do começo do Renascimento e de ícones iugoslavos. As complexidades, as contradições e mesmo as agonias responsáveis por essas culturas florescerem e perecerem lhe eram apenas cansativas. Sua mente era tão superficial quanto a aparência. Era um Zé Ninguém bem vestido. Que lua de mel! Para os padrões iugoslavos, a estrada ao sul de Belgrado até Novi Pazará era boa. Tinha menos buracos que várias das estradas que eles haviam percorrido, e era mais ou menos reta. A cidade de Novi Pazará ficava no vale do rio Rasca, ao sul da cidade que levava o nome do rio. Não era uma região muito popular entre os turistas. Apesar da estrada boa, ainda era inacessível e carecia de amenidades sofisticadas. Mas Mick estava determinado a ver o monastério de Sopotchani, a oeste da cidade, e após uma discussão desagradável, tinha vencido. A jornada se provou desinteressante. De um lado da estrada, os campos cultivados tinham um aspecto ressequido e empoeirado. Naquele verão fazia um calor incomum, e as secas estavam afetando várias das vilas. As plantações não vingaram, e os animais haviam sido abatidos de maneira prematura para evitar a morte por desnutrição.
Havia um olhar derrotado nos poucos rostos que viam na beira da estrada. Até as crianças tinham expressões austeras, senhos pesados como o mormaço do vale. Agora, com as cartas na mesa após uma briga em Belgrado, seguiam em silêncio a maior parte do tempo. Mas a estrada reta, como a maioria das estradas retas, incitava a discussão. Quando a condução era fácil, a mente buscava algo com o que se engajar. O que poderia ser melhor que uma briga? Por que diabos você quer conhecer a porra desse monastério? Indagou Judge. Era uma incitação inconfundível. Já viemos até aqui. Mickey tentou manter o tom de diálogo. Não estava com vontade de discutir. Mas virgens de merda, não é? Mantendo o máximo de plenitude na voz, Mickey pegou o guia e leu em voz alta. Ali, algumas das maiores obras da pintura sérvia ainda podem ser vistas e apreciadas, incluindo a que muitos comentadores concordam que seja a longeva obra-prima da escola de Raska, A Dormição da Virgem. Silêncio. Então, Judge, já estou até aqui com igrejas. É uma obra-prima. De acordo com a porra desse livro, só existem obras-primas. Mickey sentia que perdia o controle. No máximo 2 horas e meia. Eu avisei que não quero ver mais nenhuma outra igreja. O cheiro desses lugares me dá náuseas. Incenso rançoso, suor velho e mentiras. É um desvio curto. Então voltamos para a estrada e você pode me dar outra palestra sobre os subsídios agropecuários em Sandsak. Só estou tentando manter uma conversa decente, em vez dessa baboseira interminável sobre obras-primas sérvias. Pare o carro. O quê? Pare o carro. Judge parou o Volkswagen no acostamento. Mickey saiu. A estrada estava quente, mas havia uma leve brisa. Mickey respirou fundo e andou até o meio da estrada. Sem nenhum tráfego ou pedestre em ambos os lados. Em cada direção, vazio. As montanhas tremulavam no calor dos campos. Havia papoulas selvagens crescendo nas valetas. Mickey cruzou a pista, abaixou os quadris e pegou uma. Atrás de si, ouviu a porta do VW bater. — Por que me fez parar? Perguntou Judge. A voz estava irritadiça, ainda desejando, implorando por aquela briga. Mickey se levantou, brincando com a papoula. Estava prestes a germinar no fim da estação. As pétalas caíram do receptáculo assim que ele as tocou, pequenos salpicos rubros pairando até o asfalto cinza. — Eu te fiz uma pergunta, repetiu Judge. Mickey olhou em volta. Judge estava de pé do outro lado do carro. Na testa brotava uma profunda linha de raiva crescente. Mas era belo, sim. Um rosto que fazia as mulheres chorarem de frustração por ele ser gay. Um grosso bigode preto, perfeitamente aparado, e olhos que você podia encarar para sempre sem jamais perceber a mesma luz dentro deles mais de uma vez. Por que, em nome de Deus, pensou Mickey, um homem tão bonito precisava ser um merdinha insensível? Judge devolveu o olhar com uma demonstração de desprezo, encarando o belo garoto e fazendo bico no meio da estrada. Causava-lhe vontade de vomitar ver o pequeno drama que Mickey fazia em benefício próprio. Isso só poderia ser plausível em uma virgem de 16 anos. Em um sujeito de 25 anos, falta de credibilidade. Mickey deixou a flor cair no chão e puxou a camisa de dentro das calças. Uma barriga chapada, depois um peito magro e liso foram revelados enquanto ele atirava. O cabelo se bagunçou quando a cabeça reapareceu, e a face apresentava um sorriso largo. Judge olhou para o torso. Belo, não muito musculoso. Uma cicatriz no apêndice surgiu sobre a calça jeans desbotada. Uma corrente de ouro pequena, mas reluzente do sol, mergulhou na cavidade do pescoço. Ele devolveu o sorriso de Mickey, sem querer, e uma espécie de paz surgiu entre eles. Mickey desafivelava o cinto. — Quer trepar? Propôs sem parar de sorrir. — É inútil, veio a resposta, embora não aquela pergunta. — O que não é? — Não somos compatíveis. Quer apostar? Agora havia baixado o zíper e se virava para o trigal da beira da estrada. Judge assistiu enquanto Mickey abria caminho pelo mar ondulante, as costas da cor dos grãos, de modo que quase se camuflava. Era um jogo perigoso. Foder ao ar livre. Ali não era São Francisco, nem mesmo um Hampstead Heath. Um pouco nervoso, Judge olhou para a estrada, ainda vazia nas duas direções. E Mickey se virava, mergulhando no campo. Se virava e sorria, e ondulava como um nadador boiando em uma onda dourada.
Diabos, ninguém veria, ninguém saberia. Apenas as montanhas, líquidas na camada de ar quente, as florestas nas encostas voltadas aos assuntos da terra, e um cão perdido, sentado à beira da estrada, esperando por algum dono perdido. George seguiu a trilha de Mickey pelo trigal, desabotoando a camisa enquanto andava. Ratos do campo corriam em debandada, fugindo sob as hastes de trigo enquanto o gigante se aproximava com pés trovejantes. George percebeu o pânico e sorriu. Não pretendia machucá-los, mas como poderiam saber disso? Talvez tirasse uma centena de vidas, ratos, besouros, minhocas, antes de alcançar o local onde Mickey estava deitado, com a bunda completamente nua, em uma cama de grãos esmagados, ainda sorrindo. Fizeram amor, bom, gostoso, forte, igualmente prazeroso para os dois. Havia certa precisão na paixão, sentindo o momento quando o deleite sem esforço se tornava urgente e o desejo uma necessidade. Eles se apertaram, membro a membro, língua roçando língua, em um nó que apenas o orgasmo poderia desunir, as costas alternadamente queimadas e arranhadas enquanto eles rolavam trocando beijos e carícias. No meio de tudo, gozando juntos, escutaram o puff-puff-puff de um trator que passava por perto, mas não se importavam mais. Voltaram ao Volkswagen com trigo debulhado pelos corpos, sobre os cabelos e ouvidos, nas meias e entre os dedos dos pés. Os sorrisos irônicos foram substituídos por sorrisos calmos. A trégua, se não permanente, duraria ao menos algumas horas. O carro estava um forno e precisaram abrir todas as janelas e portas para permitir que o vento o esfriasse antes de seguirem para Novi Pazará. Eram 16 horas e ainda teriam algumas horas de estrada pela frente. Ao entrarem no carro, Mickey disse: "Que tal deixarmos o monastério para lá?" Judge ficou boquiaberto. "Achei que... Não aguento mais outra porcaria de virgem." Riram com leveza, então se beijaram, sentindo o gosto um do outro e de si mesmos, uma mistura de saliva com requícios do sabor salgado do sêmen. O dia seguinte estava radiante, mas não muito quente, sem céu azul, apenas uma camada nivelada de nuvem branca. O ar da manhã ardia nas narinas, como éter ou menta. Vaslav Jelovzek observava os pombos da praça principal de Popolac cortejarem com a morte ao saltar e voar na frente dos veículos que os uniam por perto. Alguns militares, outros civis. Um ar de sóbria intenção pouco suprimia a hesitação que ele sentia aquele dia. Uma excitação que sabia compartilhar com todos os homens, mulheres e crianças de Popolac. Compartilhada também entre os pombos, até onde sabia. Talvez fosse por isso que eles brincavam debaixo das rodas com tanta destreza. Sabiam que nesse dia nada poderia atingi-los. Examinou o céu mais uma vez, aquele mesmo céu branco que ele observava desde a aurora. A camada de nuvens estava baixa, não era o ideal para celebrações. Uma frase perpassou sua mente, uma frase em inglês que ouvira de um amigo. Está com a cabeça nas nuvens. Significava, deduziu, perder-se em devaneios, em um sonho branco e cego. Isso, pensou de maneira sarcástica, era tudo que o Ocidente sabia a respeito das nuvens, que eram como sonhos. Para tornarem verdade essa frase casual, eles precisariam de uma visão que não possuíam. Aqui, nessas montanhas secretas, não criaram uma realidade espetacular dessas palavras ociosas? Um provérbio vivo. Uma cabeça nas nuvens. O primeiro contingente já se reunira na praça. Uma ou duas ausências devido à doença, mas os auxiliares já estavam prontos, esperando para assumir seus lugares. Quanta disposição! Que sorrisos largos, quando um ou um auxiliar ouvia seu nome e número chamados e saía da fila para juntar-se ao membro que já tomava forma. Em cada lado, milagres de organização, cada um com uma função e um lugar para ir. Sem gritos ou empurrões, na verdade, poucas vozes mais altas que um suspiro afoito. Ele observava com admiração enquanto o trabalho de posicionar e afivelar e amarrar prosseguia. Seria um dia longo e árduo. Vaslav estava na praça desde uma hora antes do amanhecer, bebendo café em xícaras de plástico importadas, discutindo os informes meteorológicos vindo de Pristina e Mitrovica de 30 em 30 minutos
e observando o céu sem estrelas enquanto a luz cinzenta da manhã se filtrava. Agora estava bebendo o sexto café do dia, e não eram nem 7 horas. Do outro lado da praça, Metzger parecia tão cansado e ansioso quanto Václav. Havia assistido junto à aurora se infiltrar pelo leste, ele e Metzger. Mas agora estavam separados, se esquecendo da companhia prévia e não conversariam mais até o final da disputa. Afinal, Metzger era do Podujevo. Tinha a própria cidade para quem torcer no iminente combate. No dia seguinte trocariam histórias das aventuras, mas por hoje deveriam se comportar como se não se conhecessem, sequer trocar um sorriso. Por hoje tinham que ser partidários completos, importando-se apenas com a vitória da própria cidade. Agora, a primeira perna de Popolac foi erguida, para a mútua satisfação de Metzger e de Václav. Todas as checagens de segurança foram realizadas de maneira meticulosa, e a perna deixou a praça, projetando a sombra gigantesca na fachada da prefeitura. Václav deu um gole no café muito doce e se permitiu um pequeno grunhido de satisfação. Que dias! Que dias! Dias permeados de glória, com bandeiras drapejando e vistas elevadas, de revirar o estômago, o bastante para fazer valer a vida de um homem. Era uma bela antecipação do sabor do paraíso. Deixe os Estados Unidos com seus prazeres simples, ratos em desenhos animados, castelos de doces, cultos e tecnologias. Ele não desejava nada daquilo. A maior maravilha do mundo estava ali, oculta nas montanhas. Ah, que dias! Na praça principal de Podujevo, a cena não era menos animada, nem menos inspiradora. Talvez houvesse um senso mudo de tristeza subjacente à celebração deste ano, mas isso era compreensível. Nita Obrenović, a amada e respeitada organizadora, não estava mais viva. O inverno anterior a levara na idade de 94 anos, deixando a cidade desprovida de suas ferozes opiniões e de suas proporções ainda mais ferozes. Por 60 anos, Nita havia trabalhado com os cidadãos de Podujevo, sempre planejando o concurso seguinte e melhorando o design. As energias gastas em tornar a próxima criação mais ambiciosa e mais realista que a anterior. Agora estava morta e sentiam muita falta dela. Sem ela não chegava até desorganização nas ruas. As pessoas eram bastante disciplinadas para isso, mas já se atrasavam e agora eram quase 7h30. A filha de Nita havia assumido o lugar da mãe, mas carecia do poder de Nita de galvanizar as pessoas para a ação. Em uma palavra, era gentil demais para o trabalho que tinha em mãos. Ele demandava uma líder que fosse em parte profeta e em parte mestre de cerimônias, para mover e assombrar e inspirar os cidadãos até as posições. Talvez, após 1 ou 2 décadas, com mais algumas disputas nas costas, a filha de Nita Obrenović conseguisse chegar ao mesmo nível. Mas, por hoje, Podujevo se atrasava. Checagens de segurança eram negligenciadas. Olhares nervosos substituíam a segurança de anos anteriores. Não obstante, 6 minutos antes das 8, o primeiro membro de Podujevo saiu da cidade até o local marcado para esperar por sua companhia. Àquela altura, os flancos já estavam montados em Popolac e os contingentes armados já esperavam por ordens na praça municipal. Mick acordou disposto às 7 horas, embora não houvesse alarme naquele quarto com mobília simples do Hotel Belgrade. Ficou deitado na cama e escutou a respiração regular de Judge em uma cama igual, do outro lado do quarto. Através das cortinas finas, penetrava uma luz matinal fosca, nada encorajadora para que partissem cedo. Após alguns minutos encarando a pintura rachada do teto e um pouco mais olhando para o crucifixo cruamente entalhado na parede do lado oposto, Mick se levantou e foi até a janela. Era um dia fosco, como pensara. O céu estava nublado, e os telhados de 9 pazarás cinzentos e descaracterizados na luz fraca da manhã. Mas bem além dos telhados, ao leste, podia enxergar as montanhas. Nelas fazia sol. Conseguia ver os feixes de luz batendo no verde azulado da floresta, convidando-o a uma visita às encostas. Talvez naquele dia eles dirigissem até Kozlovska Mitrovica, ao sul. Lá havia um mercado e um museu, certo? E podiam descer o Vale do Ibar, seguindo a estrada ao lado do rio, onde as montanhas assomavam selvagens e brilhantes do outro lado. As montanhas, sim.
Decidiu ver as montanhas aquele dia. Eram 8h15. Às 9 horas, os corpos principais de Popolac e Podujevo foram em sua maior parte montados. Em distritos demarcados, os membros de ambas as cidades estavam prontos, esperando para se juntarem aos respectivos tossos. Václav Jelovzek pôs as mãos enveludadas acima dos olhos e examinou o céu. O nível das nuvens havia subido na última hora, sem dúvidas, e havia lacunas nas nuvens a oeste, até mesmo, às vezes, alguns vislumbres do sol. Não seria o dia perfeito para a disputa, pelo visto, mas com certeza seria adequado. Mick e Judge tomaram um café de manhã de ovo e bacon, tradução grosseira de ovo e bacon, e várias xícaras de um ótimo café preto. Estava ficando mais claro, mesmo em Novi Pazará, e suas expectativas melhoraram. Kozovska Mitrovica até a hora do almoço, e talvez uma visita ao castelo da montanha de Svekan pela tarde. Perto das 9h30, eles dirigiram para fora de Novi Pazará e pegaram a estrada de Zerobovac, ao sul, em direção ao Vale do Ibar. Não era uma boa estrada, mas os montículos e a buraqueira não poderiam estragar o novo dia. A estrada estava vazia, exceto pelo pedestre ocasional, e em vez dos milharais pelos quais passaram um dia antes, a estrada era ladeada por montanhas ondulantes cujas encostas eram cobertas por florestas densas e escuras. Com exceção de alguns pássaros, não viram nenhum animal. Até os infrequentes companheiros de viagem desapareceram após alguns quilômetros, e a ocasional fazenda pela qual passaram parecia fechada e trancada. Porcos pretos corriam livres pelo terreno, sem crianças para lhes alimentar. Roupas batiam e ondulavam no varal frouxo, sem lavadeira à vista. No começo, essa jornada solitária pelas montanhas era revigorante, pela falta de contato humano, mas quando a manhã avançou, eles foram tomados por certa inquietude. Não deveria ter alguma placa para Mitrovica, Mick? Ele conferiu no mapa. Talvez a gente tenha pego a estrada errada? Se houvesse alguma placa, eu teria visto. Acho que a gente deveria tentar sair dessa estrada, e um pouco mais ao sul, encontrar o vale mais perto de Mitrovica, diferente do planejado. E como a gente sai da porra da estrada? Nós passamos por uns 2 desvios. Estradas de terra. Ou vai ser isso ou seguir por essa estrada. Judge contraiu os lábios. Cigarro? Perguntou. Eles acabaram faz quilômetros. Adiante, as montanhas formavam uma linha impenetrável. Não havia sinal de vida pela frente, sequer um fino fio de fumaça de chaminé e nenhum ruído de voz ou veículo. Tudo bem, disse Judge. Vamos pegar o próximo desvio. Qualquer coisa é melhor que isso. Prosseguiram. A estrada se deteriorava muito rápido. Os buracos se tornavam crateras. Os montículos davam a sensação de que havia corpos sob as rodas. E então, ali, uma curva palpável. Com certeza não era uma estrada pavimentada. Na verdade, mal dava para considerar uma estrada de terra, como Judge descrevia as outras. Mas era uma fuga da perspectiva interminável da estrada em que estavam presos. Isso está virando a porra de um safari, comentou Judge, quando o VW começou a saltar e a ranger pela estradinha lúgubre. Onde está o seu senso de aventura? Esqueci de colocar nas malas. Agora subiam, pois a estrada seguia montanha acima. A floresta se fechou sobre eles, tampando o céu. Então uma mixórdia alternada de luz e sombra começou a recair no capô enquanto eles avançavam. De repente, um distraído e otimista canto de pássaros e um cheiro de pinheiro jovem em terra virgem. Uma raposa cruzou a estrada bem à frente e observou por um longo momento enquanto o carro roncava até ela. Então, com o passo prazeroso de um príncipe destemido, ela adentrou a mata. Aonde quer que fossem, pensou Mick, era bem melhor que a estrada que tinham abandonado. Talvez logo eles pudessem parar e caminhar um pouco, em busca de um promontório de onde conseguissem observar o vale e quem sabe até Novi Pazará aninhada atrás deles. Os dois ainda estavam a 1 hora de carro de Popolac, quando a cabeça do contingente por fim marchou para fora da praça municipal e assumiu sua posição no corpo. Essa última saída deixou a cidade completamente deserta. Nem mesmo os doentes e os velhos foram ignorados nesse dia. A ninguém era negado o espetáculo e o triunfo da disputa. Cada cidadão,
jovem ou enfermo, cegos, aleijados, bebês de colo, grávidas, todos subiam da orgulhosa cidade até o campo de batalha. Era a lei que deviam obedecer, mas não precisava ser forçada. Nenhum cidadão das duas cidades perderia a chance de ver aquilo, de vivenciar a emoção daquela disputa. O confronto tinha de ser total, cidade contra cidade. Sempre foi assim. Então as cidades subiram as montanhas. Por volta do meio-dia, todos os cidadãos de Popolac e os de Podujevo estavam reunidos no poço secreto das montanhas, escondido dos olhos civilizados para uma batalha antiga e cerimonial. Dezenas de milhares de corações batiam mais rápido. Dezenas de milhares de corpos se esticavam e se tensionavam e suavam, enquanto as cidades gêmeas tomavam as posições. As sombras dos corpos escureciam extensões de terra do tamanho de cidadezinhas. O peso dos pés transformavam a grama em um leite verde. Os movimentos dos pés matavam animais, esmagavam arbustos e derrubavam árvores. A terra literalmente reverberava com sua passagem. O estrondo dos passos ecoava nas montanhas. No imponente corpo de Podujevo, alguns poucos empecilhos técnicos estavam aparentes. Uma pequena falha na tessitura do flanco esquerdo resultava em fraqueza nesse setor e gerava problemas no mecanismo rotatório dos quadris. Estava mais rígido que o ideal e os movimentos não eram suaves. Como resultado, havia demasiada tensão naquela região da cidade. Cuidavam disso com bravura. Afinal, pretendia-se que a disputa levasse os concorrentes ao limite. O ponto de ruptura estava mais próximo do que qualquer um ousaria admitir. Os cidadãos não estavam tão resilientes quanto em disputas anteriores. Uma década ruim para a colheita produzira corpos não muito bem nutridos, espinhas dorsais menos flexíveis, vontades menos resolutas. O flanco mal costurado por si só não poderia causar um acidente, mas enfraquecido, devido à fragilidade dos competidores, montava um cenário para a morte em uma escala sem precedentes. Eles pararam o carro. Ouviu isso? Mickey balançou a cabeça. Sua audição não era muito boa desde a adolescência. Tantos shows de rock haviam detonado seus tímpanos. Judge saiu do carro. Agora os pássaros estavam mais quietos. O barulho que ouviram enquanto dirigiam se repetiu. Não era apenas um barulho. Era quase um movimento na terra. Um rugido que parecia assentado na substância das montanhas. Foi um trovão? Não. Rítmico demais. Repetiu-se mais uma vez, pelas solas dos pés. Bum! Dessa vez Mickey escutou. Pôs o corpo para fora da janela do carro. Foi em algum lugar lá em cima. Agora estou ouvindo. Jude acenou concordando. Bum! O som do trovão terrestre mais uma vez. Que diabos é isso? Perguntou Mickey. Seja o que for, quero ver. Jude voltou ao Volkswagen sorrindo. Parece o som de canhões, afirmou, dando partida no carro. Canhões enormes. Por meio de binóculos produzidos na Rússia, Václav Jelovzek observou o oficial responsável erguer a pistola. Viu o fio de fumaça branca sair do cano, e um segundo depois ouviu o som do tiro ecoar pelo vale. A disputa havia começado. Olhou para as torres gêmeas de Popolac e Podujevo. Cabeças nas nuvens, bem, quase. Praticamente se esticavam para tocar o céu. Era uma visão espetacular. Uma visão de tirar o fôlego, de matar o sono. Duas cidades se agitando e se contorcendo e se preparando para dar os primeiros passos uma contra a outra nessa batalha ritual. Das duas, Podujevo parecia menos instável. Houve uma leve hesitação quando a cidade ergueu a perna esquerda e começou a marchar. Nada sério, apenas um pouco de dificuldade em coordenar o quadril e os músculos da coxa. 2 passos e a cidade encontrou seu ritmo, mais 2 e os habitantes já se moviam como uma única criatura. Um gigante perfeito montado para se igualar em graça e poder contra sua imagem espelhada. O tiro fez bandos de pássaros voarem para fora das árvores que ladeavam o vale oculto. Eles subiram em celebração da grande disputa, emitindo uma algazarra de excitação enquanto passavam pelo campo de batalha. Escutou um tiro? Perguntou Judge. Mickey assentiu com a cabeça. Exercícios militares? Judge arreganhou o sorriso. Já podia ver as manchetes. Reportagens exclusivas sobre as manobras secretas nas profundezas do interior iugoslavo. Talvez tanques russos, exercícios táticos realizados fora das vistas curiosas do Ocidente.
Com sorte, seria ele a transmitir as notícias. Bum, bum. Havia pássaros no ar. Agora o trovejo estava mais alto. De fato, soava como canhões. É bem ali no cume, afirmou Judge. Acho que a gente não devia se aproximar mais. Tenho que ver isso. Eu não. A gente não devia estar aqui. Não vejo nenhuma placa de proibição. Vão expulsar a gente. Deportar, não sei. Só acho que... Bom, preciso ver isso. Mal as palavras saíram da boca, começaram os gritos. Poduievo berrava. Um grito de morte. Alguém preso no flanco debilitado tinha morrido com a tensão, o que iniciou uma cadeia de declínio no sistema. Um homem perdia o vizinho e esse vizinho, por sua vez, perdia o seu, espalhando um câncer de caos pelo corpo da cidade. A coerência da enorme estrutura se deteriorava com rapidez pavorosa, enquanto a falência numa parte da anatomia colocava uma pressão insuportável em outra. A obra-prima que os bons cidadãos de Poduievo tinham construído com a própria carne e sangue cambaleou e então, como um arranha-céu dinamitado, começou a desabar. O flanco quebrado expeliu os cidadãos como uma artéria cortada jorrando sangue. Então, com uma graciosa lentidão que tornava as agonias dos cidadãos ainda mais terríveis, curvou-se em direção ao chão, com todos os membros se soltando enquanto caíam. A cabeçorra que passava nas nuvens pouco antes caiu para trás do pescoço grosso. 10.000 bocas deram um único grito com a vasta boca, um apelo sem palavras e infinitamente penoso aos céus. Um uivo de perda, um uivo de antecipação, um uivo de aturdimento. Como, indagava o grito, o dia dos dias poderia terminar de tal modo em um pandemônio de corpos em queda? Ouviu isso? Sem dúvida era humano, um som quase ensurdecedor. O estômago de Judge convulsionou. Ele olhou para Mickey do outro lado, branco como uma folha de papel. Judge parou o carro. Não, disse Mickey. Escuta, pelo amor de Deus. O ar estava inundado pelo alarido de lamentos, apelos e imprecações agonizantes. Estava muito perto. Agora precisamos ir lá, implorou Mickey. Judge balançou a cabeça. Estava preparado para um espetáculo militar. Todo o exército russo aglomerado na montanha seguinte. Mas aquele barulho nos ouvidos era de carne humana. Demasiado humana para as palavras. Lembrava-lhe de como ele imaginava o inferno durante a infância. Os tormentos infindáveis e indescritíveis com que a mãe lhe ameaçava, caso ele não fosse capaz de abraçar Cristo. Um terror no qual não pensara por 20 anos. Mas ali, de repente, ressurgia novinho em folha. Talvez o próprio abismo estivesse logo adiante, no horizonte, com a mãe parada na beira, o convidando a experimentar as punições. Se não quiser dirigir, deixa que eu dirijo. Mickey saiu do carro e deu a volta pela frente, olhando para a estrada enquanto isso. Houve um momento de hesitação, não mais que um momento, quando seus olhos piscaram com descrença, antes de se virar para o para-brisas, o rosto ainda mais pálido que antes e dizer: Jesus Cristo, com uma voz grossa devido à náusea reprimida. O amante ainda estava diante do volante, a cabeça nas mãos, tentando apagar as memórias. Judge. Judge olhou para cima devagar. Mickey o encarava como um louco, a face brilhando com um suor súbito e gélido. Judge olhou por trás dele. Alguns metros adiante, a estrada tinha escurecido de maneira misteriosa, como se uma maré de repente emergisse em direção ao carro, uma maré espessa e profunda de sangue. A razão de Judge se contorceu para dar qualquer outro sentido àquela visão, além da conclusão inevitável. Porém, não havia explicação mais racional. Era sangue, em uma abundância insuportável, sangue sem fim. E agora, na brisa, havia o aroma de carcaças recém-abertas, o odor das profundezas do corpo humano, em parte doce, em parte salgado. Mickey cambaleou de volta ao banco do passageiro do VW e segurou a maçaneta com fraqueza. A porta se abriu de repente e ele se enfiou lá dentro, os olhos vidrados. Dá a ré, disse. Judge levou a mão à ignição. A maré de sangue já chapinhava nas rodas dianteiras. À frente, o mundo estava pintado de vermelho. Anda, caralho, anda! Judge não estava nem tentando ligar o carro. Precisamos ir lá, afirmou sem convicção. Devemos fazer isso. Não devemos fazer nada, disse Mickey, além de cair fora daqui. Não é da nossa conta.
Acidente de avião. Não tem fumaça. São vozes humanas. O instinto de Mickey foi de cair fora sozinho. Poderia ler sobre a tragédia nos jornais. Poderia ver as imagens no dia seguinte, quando já estivessem cinzas e granuladas. Aquela cena, agora, era muito recente, muito imprevisível. Poderia existir qualquer coisa no fim daquela estrada, sangrando. Devemos... Judge ligou o carro, enquanto ao lado, Mickey começou a gemer baixinho. O VW começou a se deslocar para a frente, embicando no rio de sangue. As rodas girando na maré nauseabunda e espumante. Não, disse Mickey muito baixo. Por favor, não. Devemos. Foi a resposta de Judge. Devemos. A poucos metros de distância, a cidade sobrevivente de Popolac se recuperava das primeiras convulsões. Encarava com meus olhos as ruínas do inimigo ritual, agora esparramadas no emaranhado de cordas e corpos sobre o chão impactado, despedaçada para sempre. Popolac recuou cambaleando da visão, as vastas pernas achatando a floresta nos limites do campo de batalha, os braços pendendo no ar. Mas mantinha o equilíbrio, mesmo com a insanidade comum. Desperta pelo horror aos pés, perpassando-lhe os tendões e coagulando o cérebro. A ordem foi emitida. O corpo debateu e se contorceu e deu as costas para o pavoroso carpete de Podujevo e fugiu para as montanhas. Como quem em direção ao esquecimento, a forma imponente passou entre o carro e o sol, projetando a sombra fria na estrada ensanguentada. Mickey nada viu por entre as lágrimas e Judge, com os olhos atentos na visão que temia encontrar na curva seguinte, apenas percebeu de leve que algo havia tapado a luz por um minuto. Uma nuvem, talvez. Um bando de pássaros. Se tivesse olhado para cima naquele momento, apenas um olhar furtivo para o nordeste, teria visto a cabeça de Popolac, a cabeça vasta e enxameada de uma cidade enlouquecida desaparecendo sob sua linha de visão, ao marchar para o meio das montanhas. Descobriria que esse território estava além de sua compreensão e que não havia cura a ser realizada nesse recanto do inferno. Mas não viu a cidade, e em companhia de Mickey deixou para trás a última chance de dar a volta. De agora em diante, como Popolac e a irmã gêmea, foram derrotados pela sanidade e por toda a esperança de viver. Fizeram a curva e as ruínas de Podujevo surgiram. Suas imaginações domesticadas jamais haviam concebido uma visão tão indescritivelmente brutal. Talvez após as batalhas da Europa um número semelhante de corpos tenha sido empilhado. Mas haveria tantas mulheres e crianças amontoadas junto com os cadáveres de homens? Houve pilhas de corpos altíssimas, mas alguma com tal vivacidade minutos antes? Houve cidades destruídas com a mesma velocidade, mas uma cidade inteira já se acabou devido ao simples efeito da gravidade. Era uma visão além do doentio. Em face dela, a mente ficava lenta como um caracol. As forças da razão retiravam a evidência com mãos meticulosas, buscando alguma falha, alguma posição em que pudesse afirmar. Isso não está acontecendo. Este é um sonho de morte, não a morte em si. Porém, a razão não podia encontrar fraqueza na muralha. Era verdade. Era mesmo a morte. Podujevo havia tombado. 38.765 cidadãos espalhados pelo chão, ou melhor, jogados de qualquer jeito em pilhas que escorriam pelo chão. Quem não havia morrido na queda ou sufocado, morria agora. Não restaria sobrevivente daquela cidade, exceto o grupo de observadores que tinham saído de casa para assistir à disputa. Aqueles poucos podujevanos, aleijados, doentes, anciãos, agora observavam a carnificina, como Mickey e Judge, evitando acreditar. Judge foi o primeiro a sair do carro. O chão sob seus sapatos de camurça estava pegajoso com o sangue que se coagulava. Ele examinou a carnificina. Não havia destroços, sem sinais de acidente de avião, sem focos de incêndio ou cheiro de combustível. Apenas dezenas de milhares de corpos frescos, todos nus ou vestidos de maneira igual em sarja cinza, homens, mulheres e crianças. Podia ver que alguns deles usavam arreios de couro, presos com firmeza nos peitos e extensões de cordas que serpenteavam para fora dessas engenhocas, quilômetros e quilômetros. Quanto mais prestava atenção, mais compreendia o extraordinário sistema de nós e amarras que ainda atava os corpos. Por alguma razão, essas pessoas haviam sido amarradas lado a lado.
Algumas estavam presas aos ombros dos vizinhos, escarranchadas como meninos brincando de cavalinho. Outros, presos pelos braços, costurados com filamentos de corda numa muralha de músculos e carne. Outros, em forma de bolas, as cabeças enfiadas entre os joelhos. Todos de algum modo conectados com os companheiros, amarrados como em um insano jogo de servidão coletiva. Outro tiro. Mick olhou para cima. Do outro lado do campo, um homem solitário, em sobretudo puído, caminhava entre os corpos com um revólver, despachando-os para a morte. Um ato de solidariedade penoso e inadequado, mas que ele prosseguia do mesmo jeito, priorizando as crianças agonizantes. Esvaziava o revólver, recarregava, esvaziava, recarregava, esvaziava. Mick se descontrolou. Gritou o mais alto possível, por cima dos gemidos dos feridos. O que é isso? O homem tirou o olho da pavorosa tarefa, o rosto com um cinza tão sem vida quanto o sobretudo. Hã? Grunhiu, franzido o senho para os dois intrusos pelos óculos grossos. O que aconteceu? Gritou Mick. Sentiu-se bem por gritar. Sentiu-se bem por soar enraivado. Talvez ele fosse o culpado. Seria ótimo ter alguém a quem culpar. Conta pra gente, pediu Mick. Pôde ouvir as lágrimas pulsando em sua voz. Conta, pelo amor de Deus. Explica. Sobretudo Cinza balançou a cabeça. Não entendia sequer uma palavra do que aquele idiota dizia. Estava falando em inglês, mas isso era tudo o que ele sabia. Mick começou a caminhar em sua direção, sentindo o tempo inteiro os olhos dos mortos sobre ele. Olhos como gemas pretas e reluzentes encaixadas em rostos quebrados. Olhos vendo de cabeça para baixo em cabeças danificadas naquelas posições. Olhos em cabeças cuja voz eram uivos sólidos. Olhos em cabeças além dos uivos, além da respiração. Milhares de olhos. Alcançou sobretudo o Cinza, cuja arma estava quase vazia. Ele havia retirado os óculos e jogado de lado. Também chorava, pequenos tremores em seu corpo grande e desajeitado. Aos pés de Mick, alguém o segurou. Ele não queria olhar. Mas a mão tocou seu sapato e ele não teve escolha, além de encarar o dono dela. Um jovem jazendo como uma suástica de carne, cada junta destroçada. Uma criança debaixo dele, as pernas dela ensanguentadas como duas varetas rosas. Ele queria o revólver do homem para evitar que a mão o tocasse. Ainda melhor, queria uma metralhadora, um lança-chamas, qualquer coisa para acabar com aquelas agonias de uma vez por todas. Ao tirar o olho do corpo estralhaçado, Mick viu sobretudo o Cinza erguer o revólver. Judge! Exclamou, mas enquanto a palavra saía dos lábios, o bocal do revólver foi levado à boca de sobretudo Cinza e o gatilho pressionado. Sobretudo Cinza havia reservado a última bala para si mesmo. A parte de trás da cabeça se abriu como a casca de um ovo quebrado. O osso do crânio saiu voando. O corpo amoleceu e desabou no chão, com o revólver ainda entre os lábios. Devemos... Começou Mick, sem se dirigir a alguém. Devemos... Qual o imperativo? Nessa situação, o que deviam fazer? Devemos... Judge estava atrás dele. Ajudar, disse a Mick. Sim, devemos buscar ajuda. Devemos ir embora. Ir embora. Era isso que deviam fazer. Sob qualquer pretexto, por qualquer motivo frágil e covarde, deviam ir embora. Fugir do campo de batalha. Fugir do alcance de uma mão agonizante com uma ferida no lugar do corpo. Temos que avisar as autoridades. Procurar uma cidade. Buscar ajuda. Padres, sugeriu Mick. Eles precisam de padres. Era um absurdo. Pensar em oferecer um rito fúnebre a tanta gente. Seria necessário um exército de padres, um canhão de água benta, um alto-falante para proferir as bênçãos. Juntos, deram as costas ao horror e se enroscaram um nos braços do outro. Abriram caminho entre a carnificina e seguiram em direção ao carro. Ele estava ocupado. Václav Jelovzek estava sentado diante do volante, tentando ligar o Volkswagen. Rodou a chave na ignição uma vez, duas vezes. Na terceira vez, o motor pegou e as rodas giraram na lama carmim e ele deu a ré descendo a estrada. Václav viu os ingleses correrem na direção do carro, xingando-o. Não tinha como evitar. Não desejava roubar o veículo, mas tinha um trabalho a fazer. Havia sido um árbitro. Fora responsável pela disputa
e pela segurança dos participantes. Uma das heróicas cidades já havia tombado. Precisava fazer tudo ao alcance para evitar que Popolac imitasse a gêmea. Deveria correr atrás de Popolac e dialogar com ela. Demovê-la de seus terrores com promessas e palavras calmas. Se não conseguisse, ocorreria um desastre equivalente ao que havia diante dele, e sua consciência já estava fragilizada o bastante. Mickey ainda estava correndo atrás do VW, gritando para Jelovzek. O ladrão nem percebeu, concentrando-se em manobrar o carro pela estrada estreita e escorregadia. Mickey ficou para trás muito rápido. O carro começou a ganhar velocidade. Furioso, mas sem fôlego para expressar sua fúria, Mickey ficou na estrada, mãos nos joelhos, esfolegando e soluçando. Desgraçado, disse Judge. Mickey olhou para a estrada abaixo deles. O carro já havia desaparecido. O filho da puta nem sabe dirigir direito. Temos que chegar lá, disse Mickey entre puxadas de fôlego. Como? A pé. Mas nem temos um mapa. Ele ficou no carro. Meu Deus do céu! Desceram a estrada juntos, afastando-se do campo. Após alguns metros, a maré de sangue começava a se esvair. Apenas alguns riachos coagulantes escorriam até a estrada principal. Mickey e Judge seguiram os rastros de pneus ensanguentados até a junção. A estrada de Slobovac estava vazia em ambas as direções. As marcas de pneu mostravam um desvio à esquerda. Ele entrou ainda mais nas montanhas, comentou Judge, observando a estrada solitária em direção à distância verde-azulada. Ele está louco. Nós descemos pelo mesmo caminho que viemos? Vamos passar a noite inteira caminhando. A gente arruma uma carona. Judge balançou a cabeça. O rosto estava abatido e o olhar perdido. Veja, Mickey, todos eles sabiam que isso ia acontecer. As pessoas nas fazendas, elas caíram fora quando esses malucos vieram para cá. Não vai ter nenhum carro nessa estrada, aposto com você. Exceto talvez por algum casal de turistas burros pra caralho, tipo a gente. E nenhum turista pegaria alguém desse jeito. Ele estava certo. Pareciam açougueiros, encharcados de sangue. Os rostos reluzindo a gordura, os olhos enlouquecidos. Vamos ter que caminhar, declarou Judge, por todo o trajeto de volta. Apontou para a estrada. Agora as montanhas estavam mais escuras. O sol de repente havia desaparecido das encostas. Mickey deu de ombros. De um jeito ou de outro, podia ver que teria uma noite tanto pela frente, mas queria ir para algum lugar, qualquer lugar, desde que se distanciasse dos mortos. Em Popolac reinava uma espécie de paz. Em vez do frenesi do pânico, certa letargia, uma aceitação bovina do mundo tal como era. Preso em suas posições, afivelados, amarrados e arreados uns aos outros num sistema vivo que não permitia que nenhuma voz fosse mais alta que qualquer outra, ou que um lombo trabalhasse mais que o do vizinho, permitiam que um insano consenso substituísse a tranquila voz da razão. Convergiam numa única mente, um único pensamento, uma única ambição. Tornavam-se, no espaço de alguns instantes, o gigante de mente única que eles recriaram de maneira tão brilhante. A ilusão da individualidade trivial era varrida numa irresistível maré de sentimento coletivo. Não uma paixão da massa, mas um surto telepático que dissolvia as vozes de milhares em um único comando irresistível. E a voz dizia, ande. A voz dizia, tire essa visão horrível da minha frente. Vamos aonde eu jamais tenha de ver isso de novo. Popolac se virou para as montanhas, as pernas dando passos de meio quilômetro. Todos os homens, mulheres e crianças daquela torre fervilhante estavam cegos. Enxergavam apenas com os olhos da cidade. Não tinham pensamentos que não os pensamentos da cidade. E acreditavam ser imortais, com sua força destrambelhada e implacável. Vastos e loucos e imortais. A 3 quilômetros de estrada dentro, Mickey e Judge sentiram um cheiro de gasolina no ar. E um pouco à frente se depararam com o VW, capotado na valeta de drenagem à beira da estrada. Não havia pegado fogo. A porta do motorista estava aberta e o corpo de Václav Jelovzek estava caído no chão. O rosto estava calmo na inconsciência. Não parecia haver sinal de ferimento, exceto uns 2 cortes no rosto sóbrio.
Eles retiraram o ladrão dos destroços com suavidade e o puxaram da imundície e da valeta para a estrada. Ele gemia um pouco enquanto os dois discutiam, enrolando o suéter de Mickey para servir de travesseiro à sua cabeça e retirando o casaco e a gravata do homem. De repente, ele abriu os olhos. Encarou os dois. — Tudo bem com você? Perguntou Mickey. O homem não disse nada por um momento. Não parecia entender. E então... Ingleses? Perguntou. O sotaque era forte, mas a pergunta soou bem clara. Sim. Escutei suas vozes. Ingleses. Ele franziu o senho e piscou. Está doendo muito? Perguntou Judge. O homem parecia achar divertido. Está doendo muito, repetiu. O rosto se contorceu em uma mistura de agonia e deleite. Morrerei, afirmou por entre dentes cerrados. Não, disse Mickey. Vai dar tudo certo. O homem balançou a cabeça com autoridade absoluta. Morrerei, repetiu a voz bastante determinada. Desejo morrer. Judge se agachou para mais perto dele. A voz ficou mais fraca nesse momento. Fala o que a gente precisa fazer, pediu. O homem havia fechado os olhos. Judge o acordou, balançando com brusquidão. Fala, ordenou. A exibição de compaixão logo desapareceu. Conta pra gente o que foi tudo isso. O que foi? Disse o homem, os olhos ainda fechados. Foi uma queda, nada mais. Apenas uma queda. O que caiu? A cidade. Podoievo. Minha cidade. Caiu de quê? De si mesma, claro. O homem não estava explicando nada, apenas respondendo um enigma com o outro. Aonde estava indo? Indagou Mickey, tentando soar com o mínimo de agressividade possível. Atrás de Popolac, respondeu o homem. Popolac? Perguntou Judge. Mickey começou a ver algum sentido na história. Popolac é outra cidade, como Podoievo, cidades gêmeas. Estão no mapa. Onde a cidade está agora? Perguntou Judge. Vaslav parecia ter optado pela verdade. Houve um momento em que pairou entre morrer com o enigma nos lábios ou viveu bastante para se livrar dessa história. Que importava se alguém contasse o segredo agora? Jamais haveria outra disputa. Era o fim delas. Vieram lutar, respondeu, agora com a voz bem suave. Popolac e Podoievo. Lutam a cada 10 anos. Lutar? Perguntou Judge. Quer dizer que todas essas pessoas foram massacradas? Vaslav balançou a cabeça. Não. Elas caíram, eu disse. Bem, então como elas lutam? Perguntou Mickey. Eles vão para o meio das montanhas. Foi a única resposta. Vaslav abriu os olhos um pouco. Os rostos que avultavam sobre ele estavam exaustos e doentes. Haviam sofrido. Esses inocentes mereciam uma explicação. Na forma de gigantes, respondeu. Lutaram na forma de gigantes. Formaram um corpo composto de corpos, compreendem? Estrutura, músculo, ossos, olhos, nariz, dentes, tudo formado por homens e mulheres. Ele está delirando, disse Judge. Eles vão para o meio das montanhas, repetiu o homem. Verifiquem com os próprios olhos. Mesmo em uma suposição, começou Mickey. Vaslav o interrompeu, desejando completar. Eles eram bons na luta dos gigantes. Levou muito século de prática. A cada 10 anos, criando figuras maiores, cada vez maiores. Um sempre querendo ser maior que o outro. Cordas para amarrar todo mundo, impecáveis. Tendões, ligamentos. Havia comida na barriga. Havia cano nos quadris para jogar fora os dejetos. Aquele com as melhores vistas ficavam nas órbitas oculares. Aquele com as melhores vozes na boca e na garganta. Vocês não podem acreditar na engenharia disso tudo. Não acredito mesmo, afirmou Judge e se levantou. É o corpo do Estado, disse Vaslav, a voz tão suave que mal passava de um sussurro. É o molde de nossas vidas. Houve silêncio. Pequenas nuvens passaram por cima da estrada, encobrindo-os no ar sem fazer barulho. Era um milagre, completou. Era como se percebesse pela primeira vez a verdadeira enormidade do fato. Era um milagre. Bastava. Sim, já bastava. Dita as palavras, a boca se fechou e ele morreu.
Mickey sentiu essa morte de maneira mais profunda do que as milhares de mortes que haviam deixado para trás. Ou então essa morte era a chave que liberava a angústia que ele sentia por todas as outras. Se o homem houvesse decidido contar uma mentira fantástica em sua morte, ou se a história de algum modo fosse verdade, Mickey sentia-se inútil diante dela. Tinha uma imaginação muito estreita para abraçar essa ideia. O cérebro doía ao pensar nisso, e sua compaixão desmoronava sob o peso da infelicidade que sentia. Ficaram parados na estrada, enquanto as nuvens seguiam acima deles, com suas sombras vagas e cinzentas, em direção às enigmáticas montanhas. Era o crepúsculo. Popolac não conseguia mais caminhar. Sentia exaustão em cada músculo. Aqui e ali, na gigantesca anatomia, havia ocorrido algumas mortes. Mas na cidade não houve luto pelas células mortas. Se os mortos estivessem na parte interna, os cadáveres ficariam suspensos por arreios. Se fizessem parte da pele da cidade, eram destravados das posições e soltos, para desaparecerem na floresta abaixo dela. O gigante era incapaz de sentir pena. Não tinha outra ambição, além de continuar em frente até o próprio fim. Quando o sol afundou para longe das vistas, Popolac descansou, sentado em um monte, protegendo a cabeçorra com as mãos gigantes. As estrelas apareciam com sua precaução familiar. A noite surgia, de maneira piedosa, fazendo umas bandagens nos ferimentos do dia, cegando os olhos que tinham visto demais. Popolac levantou-se de novo e começou a se mover, um passo estrondando atrás do outro. Com certeza não duraria muito, antes que fosse dominada pela fadiga, antes que se deitasse na tumba de algum vale perdido e morresse. Mas por algum tempo ainda precisava andar, cada passo mais lento e agonizante que o outro, enquanto a noite escurecia em volta da cabeça. Mickey queria enterrar o corpo do ladrão de carros em um lugar nos limites da floresta. Judge, no entanto, argumentou que enterrar um corpo poderia parecer, na luz mais sensata do dia seguinte, um pouco suspeito. Além disso, não seria um absurdo se preocuparem com um único cadáver, quando literalmente havia milhares a apenas alguns quilômetros dali? Assim, o corpo foi abandonado, junto com o carro que se afundava ainda mais na valeta. Recomeçaram a caminhar. Fazia frio e esfriava mais a cada momento, e eles estavam famintos. Mas as poucas casas por onde passaram estavam todas desertas, fechadas e trancadas, cada uma delas. O que ele quis dizer? Perguntou Mickey, enquanto olhavam para outra porta trancada. Era uma metáfora. Toda essa conversa de gigantes? Alguma baboseira trotskista, insistiu Judge. Acho que não. Eu sei. Era o discurso de morte dele. Com certeza pensou nisso por anos. Acho que não, repetiu Mickey e começou a andar de volta à estrada. Ah, como assim? Judge estava às suas costas. Ele não se referia a algum lema de partido. Está me dizendo que acha que tem um gigante em algum lugar por aqui? Pelo amor de Deus. Mickey se virou para Judge. Era difícil enxergar seu rosto no crepúsculo. Mas a voz continha uma crença sóbria. Sim, acho que ele estava dizendo a verdade. Que absurdo. Que ridículo. Não. Judge odiou Mickey naquele momento. Odiou sua ingenuidade, sua propensão a acreditar em qualquer história desmiolada se ela contivesse um lábio de fábula. E essa? Era a pior de todas, a mais sem lógica. Não, repetiu. Não, não, não. O céu estava liso como porcelana, e o contorno das montanhas em breu completo. Estou congelando nessa porra, disse Mickey do nada. Vai ficar aí ou vem comigo? Judge gritou. Não vamos encontrar nada nessa direção. Mas está longe para voltar. Por aí só vamos entrar mais nas montanhas. Faz o que você quiser. Eu vou caminhar. Os passos se afastaram. As trevas o encobriram. Um minuto depois, Judge o seguiu. A noite estava limpa e amarga. Seguiram em frente, colarinhos para cima para evitar o frio, pés inchados nos sapatos. Acima deles, o céu inteiro havia se tornado um desfile de estrelas. Um triunfo de luz derramada, da qual o olho podia criar tantos padrões quanto tivesse paciência. Após um momento, enlaçaram os braços cansados um em volta do outro, por conforto e calor. Por volta das 23 horas, viram um brilho em uma janela ao longe. A mulher, diante da porta do casebre de pedra, não sorriu,
mas entendeu a condição dos dois e os deixou entrar. Parecia despropositado tentar explicar à mulher ou ao marido aleijado o que eles tinham visto. O casebre não tinha telefone e não havia sinal de veículo, então, mesmo que tivesse arranjado uma maneira de se expressar, nada poderia ser feito. Com mímica e caretas, eles explicaram que estavam famintos e exaustos. Além disso, tentaram relatar que estavam perdidos, xingando-se por terem deixado o dicionário de expressões idiomáticas no VW. Ela não parecia compreender muita coisa do que diziam, mas fez eles se sentarem diante de uma lareira acesa e pôs uma panela para esquentar no fogão. Comeram ovos e uma espécie de sopa de ervilhas sem sal, e de vez em quando davam um sorriso de agradecimento à mulher. O marido estava sentado diante da lareira, sem tentar falar ou sequer olhar para os visitantes. A comida era boa, animou o espírito dos dois. Dormiram até de manhã e então recomeçariam a longa caminhada de volta. Por volta do nascer do sol, os corpos no campo estariam sendo quantificados, identificados, ensacados e despachados para as famílias. O ar estaria cheio de barulhos reconfortantes, cancelando os gemidos que ainda ressonavam em seus ouvidos. Haveria helicópteros, caminhões cheios de homens que organizariam as operações de resgate, todos os ritos e parafernalhas de um desastre civilizado. E em pouco tempo tudo ficaria palatável. Faria parte da história deles. Uma tragédia, claro, mas uma tragédia que conseguiam explicar, classificar e com que aprenderiam a conviver. Tudo ficaria bem, sim, tudo ficaria bem, quando amanhecesse. De repente, foram tomados pelo sono da fadiga profunda. Deitaram-se onde haviam caído, ainda sentados na mesa, as cabeças nos braços cruzados. Uma bagunça de tigelas sujas e cascas de pão em volta. Não sabiam de nada, não sonharam com nada, não sentiram nada. Então começou a trovejar. Na terra profunda, um passo rítmico como o de um titã que devagar se aproximava mais e mais. A mulher acordou o marido. Ela apagou o lampião com um sopro e foi até a porta. O céu noturno estava iluminado pelas estrelas, as montanhas negras por toda a volta. O trovão ainda ressonava, meio minuto entre cada bum, porém agora mais alto, e mais alto a cada novo passo. Juntaram-se diante da porta marido e esposa, e ouviram o som ecoar de um lado ao outro em meio às montanhas. Não havia raio para acompanhar o trovão, apenas o estrondo. Bum, bum, bum. Fazia o chão tremer. Levantava a poeira do dintel da porta e fazia os trincos da janela chacoalharem. Bum, bum. Eles não sabiam o que se aproximava, qual sua forma e quaisquer que fossem suas intenções, não parecia fazer sentido fugir disso. O lugar onde estavam, no penoso abrigo do casebre, era tão seguro quanto qualquer recanto da floresta. Como poderiam escolher, em meio a 100.000 árvores, a que estaria de pé após a passagem do trovão? Melhor esperar e observar. Os olhos da esposa não eram muito bons, e ela duvidou do que viu quando a escuridão da montanha mudou de forma e recuou, tapando as estrelas. Mas o marido também tinha visto. A cabeça gigantesca, mais vasta ainda na escuridão enganosa, movendo-se para cima e para baixo, apequenando as próprias montanhas com sua ambição. Ele balbuciou uma reza, as pernas artríticas torcidas. A esposa gritou. Nenhuma palavra conhecida por ela manteria o monstro a uma distância segura. Nenhuma reza ou súplica teria algum poder sobre ele. No casebre, Mickey acordou e seu braço esticado, com o espasmo de uma cãibra súbita, derrubou da mesa um prato e o lampião. Foram destruídos. Judge acordou. A gritaria do lado de fora havia terminado. A mulher havia sumido da porta, para dentro da floresta. Qualquer árvore mesmo, era melhor que aquela visão. O marido ainda babava um fio de reza com sua boca mole, quando a enorme perna do gigante se ergueu para dar outro passo. Bum! O casebre tremeu. Pratos dançaram para fora do armário e se quebraram. Um cachimbo de barro rolou da lareira e se despedaçou nas cinzas do fogo. Os amantes conheciam a substância daquele som. Aquele trovão terrestre. Mickey esticou o braço até Judge e o puxou pelo ombro. Está vendo? Disse, os dentes azul acinzentados na escuridão do casebre. Está vendo? Está vendo? Uma espécie de histeria borbulhava por trás das palavras. Ele correu até a porta,
tropeçando numa cadeira no escuro. Xingando, machucado, cambaleou até a noite. Bum! O trovão era ensurdecedor. Dessa vez quebrou todas as janelas do casebre. No quarto, uma das vergas do teto se rachou, derrubando serragem. Judge se juntou ao amante diante da porta. O velho agora estava de rosto no chão, os dedos doentes e inchados retorcidos, os lábios suplicantes pressionados contra o solo úmido. Mick olhou para cima, para o céu. Judge seguiu esse olhar. Havia um local sem nenhuma estrela. Era uma escuridão com forma de homem, uma silhueta humana vasta e larga, um colosso que se elevava até o céu. Não era um gigante tão perfeito. Os contornos não eram limpos. Fervilhava e enxameava. Também parecia mais largo esse gigante que qualquer homem de verdade. As pernas eram grossas e atarracadas de maneira normal. Os braços não eram longos. As mãos, ao se fecharem e abrirem, pareciam ter juntas demasiado esquisitas e delicadas em comparação com o torso. Então ele ergueu um pé gigantesco e achatado e colocou-o na terra, dando um passo na direção deles. Bum! O passo fez o teto do casebre desabar. Tudo o que o ladrão de carros tinha dito era verdade. Popolac era uma cidade e um gigante, e tinha ido para as montanhas. Agora os olhos deles estavam se acostumando com a luz noturna. Podiam ver cada detalhe horrendo como um monstro havia sido construído. Era uma obra-prima da engenharia humana. Um homem composto inteiramente de homens. Ou melhor, um gigante sem sexo, composto de homens e mulheres e crianças. Todos os cidadãos de Popolac se contorciam e se tensionavam no corpo desse gigante de carne atada. Os músculos se alongando ao ponto de ruptura, os ossos prestes a se dividirem. Conseguiram ver como os arquitetos de Popolac haviam alterado de maneira sutil as proporções do corpo humano. Como a coisa era mais troncuda para baixar seu centro de gravidade. Como as pernas eram elefantinas para suportarem o peso do torso. Como a cabeça era funda nos ombros largos, de modo que os problemas de um pescoço fino fossem minimizados. Apesar dessas malformações, era horrivelmente realista. Os corpos atados para formar superfície estavam nus, exceto pelos arreios, de modo que a superfície reluzia na luz das estrelas como um vasto torso humano. Até mesmo os músculos eram bem copiados, embora simplificados. Conseguiram ver como os corpos amarrados se empurravam e se puxavam uns contra os outros em sólidos cordões de carne e osso. Podiam ver as pessoas entrelaçadas que formavam o corpo. As costas como tartarugas encaixadas para fornecer a varredura do peitoral. Os acrobatas açoitados e amarrados nas juntas dos braços e das pernas, rolando e desenrolando para articular a cidade. Mas com certeza a vista mais impressionante de todas era do rosto. Bochechas de corpos. Órbitas cavernosas em que cabeças encaravam. 5 amarrados para cada olho. Um nariz gigante e achatado e uma boca que se abria e se fechava, com os músculos da mandíbula que se inchavam e se esvaziavam de maneira ritmada. E daquela boca, com fileiras de dentes feitos de crianças carecas, a voz do gigante, agora apenas uma cópia enfraquecida de seus poderes anteriores, emitia uma nota única de alguma música simplória. Popolac andava e Popolac cantava. Haveria outra vista na Europa que fosse equiparável? Observaram Mickey e Judge enquanto ele dava outro passo em sua direção. O velho havia molhado as calças. Balbuciando e suplicando, rastejou do casebre arruinado até as árvores ao redor, arrastando as pernas mortas. Os ingleses permaneceram onde estavam, observando o espetáculo se aproximar. Nem o pavor, nem o terror os tocavam agora. Apenas o espanto que lhes prendia no mesmo lugar. Sabiam que era uma visão que jamais teriam de novo. Era o ápice. Depois disso, tudo seria apenas a experiência comum. Melhor permanecer. Então, embora a morte se aproximasse a cada passo, melhor ficar e ver enquanto ainda podia ser visto. E depois que esse monstro os matasse, ao menos teriam vislumbrado um milagre, conhecido sua terrível majestade por um breve instante. Parecia uma troca justa. Popolac estava a 2 passos do casebre. Eles podiam ver as complexidades da estrutura com muita clareza. Os rostos dos cidadãos ganhavam detalhes, brancos, encharcados de suor e contentes num cansaço. Alguns se dependuravam mortos nos arreios,
as pernas balançando de um lado para o outro, como enforcados. Outros, em particular as crianças, haviam deixado de obedecer ao treinamento e haviam relaxado em suas posições, de modo que a forma do corpo se degenerava, começando a fervilhar com a ebulição de células rebeldes. Mas continuava a andar, cada passo um esforço incalculável de potência e coordenação. Bum! O passo que pisou no casebre chegou antes do que pensavam. Mickey viu a perna erguida. Viu os rostos das pessoas na canela e no tornozelo e no pé. Estavam do tamanho dele agora. Todos os homens enormes, escolhidos para aguentar o peso dessa grandiosa criação. Muitos deles mortos. A sola do pé, podia ver, era um quebra-cabeça de corpos esmagados e ensanguentados, pressionados até a morte pelo peso dos concidadãos. O pé desceu com um estrondo. Em questão de segundos, o casebre foi reduzido a poeira e lascas de madeira. Popolac tapou o céu por completo. Tornou-se por um instante o mundo inteiro, céu e terra, cuja presença transbordava os sentidos. Dessa proximidade era impossível vê-la por inteiro. O olho precisava focar para trás e para frente a fim de abstrair essa massa, e ainda assim a mente se recusava a aceitar a verdade por completo. Um fragmento de pedra rodopiante, disparada durante a destruição do casebre, acertou em cheio o rosto de Judge. Na cabeça, ele ouviu o golpe fatal como uma bola batendo numa parede. Uma morte de quintal, sem dor, sem remorso. Apagado como uma luz minúscula e insignificante. Um grito de morte perdido num pandemônio. O corpo oculto na fumaça e nas trevas. Mickey não viu nem ouviu Judge morrer. Estava muito ocupado, encarando o pé que se assentava por um momento nas ruínas do casebre, enquanto a outra perna reunia forças para se mover. Mickey fez sua tentativa. Uivando como um banshee, correu em direção à perna, desejando abraçar o monstro. Tropeçou nos destroços, levantou-se de novo, ensanguentado, para chegar antes que o pé se erguesse e ele fosse deixado para trás. Houve um clamor de agonia quando chegou ao pé a mensagem de que deveria se mover. Mickey viu os músculos da cabeça se agruparem e se unirem quando o pé começou a levantar. Fez sua última investida até o membro quando ela já começava a deixar o solo. Puxando arreio ou corda, ou cabelo humano, ou até mesmo carne. Qualquer coisa para se segurar nesse milagre passageiro e tornar-se parte dele. Melhor acompanhá-lo aonde quer que fosse e servir a seus propósitos, seja lá quais fossem. Melhor morrer em sua companhia do que viver sem ela. Segurou o pé e encontrou uma posição segura no tornozelo. Gritando de puro êxtase com o sucesso, sentiu a enorme perna ser erguida e viu embaixo de si a poeira rodopiando no local onde estivera, já se afastando conforme o membro se erguia. A terra desaparecia abaixo dele. Ele pegava carona com um deus. A mera vida que havia deixado não era nada agora, nunca mais. Viveria com essa coisa. Sim, viveria com ela. Olhando e comendo-a com os olhos até morrer de pura gula. Gritava e uivava e girava nas cordas, sorvendo o triunfo. Abaixo, bem abaixo, entreviu o corpo de Judge, encolhido e pálido sobre o chão escuro, irrecuperável. O amor e a vida e a sanidade se foram como a memória de seu nome, ou o sexo ou a ambição. Nada significavam, absolutamente nada. Bum, bum. Popolac andou. O barulho dos passos se afastou ao leste. Popolac andou. O zumbido de sua voz perdeu-se na noite. Um dia depois, vieram pássaros, vieram raposas, vieram moscas, borboletas, vespas. Judge se moveu. Judge mudou de lado. Judge deu à luz. Na barriga os vermes se aqueceram. Em um covil de raposas, elas brigaram pela suculenta carne da coxa. Depois disso foi bem rápido. Os ossos se amarelaram. Os ossos se esfarelaram. Um lugar vazio que já havia sido ocupado por respirações e opiniões. Trevas, luz, nenhuma das duas interrompidas por seu nome. Fim do livro. Oi, gente, eu sou Dani Bernardo e acabamos mais uma leitura aqui no canal. Dessa vez eu trouxe Livros de Sangue, volume 1 de Clive Barker, o primeiro livro de uma série de 6 volumes.
E como sempre, o Barker ele desafia as fronteiras do horror convencional, né? Aqui ele veio explorando não só o sobrenatural e o horror, como também o fantástico, trazendo várias narrativas provocantes e visualmente muito impactantes. Gente, eu não vou me alongar muito falando de cada conto, porque senão vai ficar uma consideração imensa. Acho que a gente pode fazer isso depois lá na estante da Dani, né? A gente faz um review, se aprofunda mais em cada conto e a gente tem um bate-papo sobre. O que eu posso dizer é que dos 6 contos que eu li, o que eu mais gostei foi o Blues do Sangue de Porco, foi o que mais me impactou, mas também me diverti demais lendo o Yattering Jack. Deixem nos comentários as impressões de vocês sobre o livro, qual conto vocês mais gostaram, continuem dando dicas de leitura. Eu sei, gente, que às vezes demora um pouquinho, né? Mas um dia sai. Quero agradecer a todos vocês que chegaram até aqui no final dessa leitura. Muito obrigada. Todos os inscritos, vocês que têm comentado, deixado like, compartilhado o canal. Gente, vocês têm ajudado muito. A quem está usando a ferramenta, valeu demais. Quem está enviando Pix, quem está fazendo as suas compras pelo meu link de associado da Amazon, gente, muito obrigado. Vocês ajudam demais a manter o canal. E para você que chegou até aqui e ainda não se inscreveu no canal, pense em inscrever-se e se juntar à nossa comunidade. Então é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Um beijão e até a próxima.